relatório do diretor dizia: o detento alegou que seu colega fugiu pelo ralo. O detalhe macabro estava na última linha. O diário do meu avô estava cheio de poeira e mentiras. Ou pelo menos era no que eu queria acreditar. Ele, Arlindo Pereira, guardava aquele caderno de capa de couro numa gaveta trancada, como se protegesse um segredo de Estado. Depois do funeral, a chave veio para mim, seu único neto. As primeiras páginas eram tediosas, preços de mantimentos, datas de plantio, lembretes sobre a cerca quebrada. Eu quase desisti, até chegar na entrada de 12 de agosto de 1987. A noite no presídio velho tem um silêncio próprio. Não é paz, é uma espera. As paredes respiram o mofo de décadas de suor e desespero. Às 3h17, o baque veio. Sempre às 3h17, um único estrondo seco ecoando no corredor da antiga enfermaria. Como todas as portas de cela sendo arremessadas contra a parede de uma vez só. Fui conferir. Estavam todas escancaradas. Não havia vento, não havia alma viva. Fechei uma por uma, o ferro gelado queimando meus dedos. Amanhã farei o mesmo. É apenas o prédio se acomodando, diz o chefe. Apenas o prédio. Li aquilo com um sorriso de pena. Meu avô, o homem mais pé no chão que já conheci, inventando fantasmas. Mas a obsessão daquelas anotações era contagiosa. Ele documentou isso por meses, tentativas diferentes. Deixaram giz no batente, encontrado quebrado no chão. Amarraram um fio de nylon, intacto, mas as portas abertas. A última anotação era curta. Hoje eu trouxe cadeados novos. Ferrugem não será desculpa. Vamos ver. A página seguinte estava em branco. O diário terminava ali. A investigação virou uma coceira no meu cérebro. O presídio velho, desativado nos anos 90, ficava nos arredores da cidade, engolido pelo mato. Consegui uma autorização burocrática para uma visita, alegando interesse histórico familiar. O lugar era um cadáver de concreto. O corredor da enfermaria era mais estreito do que imaginei, um tubo de frio úmido. As portas, pesados blocos de madeira reforçada com ferro, pendiam tortas nos gonzos. Encontrei a cela que servia de escritório na época. Pó, uma cadeira quebrada, uma estante vazia. E no fundo da gaveta da mesa, enferrujada e presa, um cadeado. Não era uma peça de museu, era novo, ou tinha sido 30 anos atrás. A trava estava engatilhada, mas não fechada. Puxei-a. Com um rangido, a gaveta cedeu. Dentro havia apenas uma folha de papel quadriculado, amarelada. Era uma folha de relatório oficial, com o carimbo da administração penitenciária. Na linha ocorrência, a caligrafia firme do meu avô escrevia: ventania no corredor. Portas da enfermaria necessitam de manutenção nas dobradiças. Mas não era isso que parou meu coração. Era o que estava escrito à caneta, no canto inferior, quase como um rabisco privado, um pensamento que vazou. Letra miúda, apertada, a tinta desbotada. Eles não querem sair, querem que eu entre. Naquele momento, o silêncio do presídio mudou, tornou-se atento. A poeira no ar parecia pairar de propósito. Senti, não ouvi, mas senti nos ossos a pressão de um vacúmulo se formando no corredor atrás de mim. A luz do dia que entrava por uma janela gradeada lá fora não alcançava mais a porta. Era apenas um retângulo de escuridão. Não me virei. Saí. Caminhei devagar, depois rápido, depois quase corri, sem olhar para trás. Trouxe o diário e o cadeado comigo. Agora eles estão na minha escrivania. Às vezes olho para o relógio quando a madrugada se aproxima. O ponteiro dos minutos se arrasta em direção àquele horário. E a pergunta que não me larga, a pergunta que meu avô deve ter feito a si mesmo todas as manhãs depois de trancar aquelas portas novamente, agora é minha. Será que algumas portas, uma vez abertas, mostram algo que nunca mais pode ser esquecido? Será que ao buscar a verdade dele, acabei destrancando a minha? Se você está gostando dessa atmosfera sombria ao som da chuva,
Deixe seu like e me conte nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí. Quero saber em que parte do mundo essa história está chegando. Nos vigiando o complexo penitenciário leste, um monstro de concreto desativado aguardando demolição, eu aceitei sem pensar duas vezes. Era um lugar morto. Como poderia dar problema? As primeiras noites foram um tédio solene. Eu, Tiago Caldeira e o rádio de comunicação estático. Minha rotina era impecável. Rondas a cada 2 horas pelos corredores principais, checar os portões externos, anotar a temperatura dos geradores desligados. O silêncio era tão absoluto que eu conseguia ouvir o zumbido dos postes de luz lá fora. Na terceira noite, o silêncio quebrou. Foi durante a ronda das 2 horas. Um som claro e inconfundível, vindo do bloco B, a ala de segurança máxima. O arrasto áspero e intermitente de metal sobre cimento. Parecia uma corrente sendo puxada link por link contra o chão. Segui o som e ele me levou direto a um corredor lateral, mais escuro, onde as lâmpadas de emergência tinham falhado. O ruído emanava de uma porta específica, a cela 34. Eu conhecia o histórico. A cela tinha a porta soldada desde um motim nos anos 90, depois de uma tragédia que ninguém gostava de detalhar. Era uma lápide de ferro. Aproximei-me. O arrasto vinha de dentro, lento, pesado, deliberado. Um arrepio percorreu minha nuca. Recuei, atribuí o som aos dutos antigos, ao prédio se contraindo no frio da noite. Noite seguinte, 2h05, o mesmo som. Desta vez não estava sozinho. Tinha convencido o Benício, um colega cético, a me acompanhar. É só o lugar assombrando a si mesmo, ele zombou antes de ouvir. Quando o arrasto começou, o sorriso dele congelou. O som era tangível, físico, uma presença sonora na penumbra. Benício olhou para mim, a coragem esvaindo-se de seu rosto. "Tem algo aí", sussurrou. A racionalidade é um escudo frágil. Decidimos investigar. Havia uma vigia, uma pequena abertura vertical na porta, bloqueada por uma placa de metal presa por parafusos enferrujados. Com uma chave inglesa, conseguimos soltar um canto. Benício segurou a lanterna potente. "Vai ser só um rato morto ou um monte de teia de aranha", ele disse, a voz mais fina do que o normal. Ele aproximou a luz da abertura. Eu me curvei para espiar por cima de seu ombro. O feixe cortou a escuridão da cela vazia. O chão de concreto estava coberto por uma camada espessa de poeira. E ali, claramente visível, indo da parede do fundo até diretamente abaixo da vigia por onde espreitávamos, havia um rastro. Não eram marcas de arraste seco, era um caminho úmido, brilhante à luz artificial, como se algo viscoso e pesado tivesse sido puxado através da poeira há muito pouco tempo. A poeira ao redor estava intacta, imaculada, só aquele sulco sinuoso culminando logo abaixo de nós. Benício soltou um grunhido abafado e afastou-se de um salto, a lanterna desenhando arcos loucos nas paredes. Ele não disse uma palavra. Virou-se e simplesmente começou a andar rápido, depois a correr em direção à saída. Seus passos ecoaram pelo corredor vazio e, por um instante, se misturaram ao arrasto metálico que, de dentro da cela 34, parecia ter se intensificado, como se agora soubesse que tinha sido visto. Eu fiquei. Não por coragem, mas por uma paralisia de puro entendimento. Não era o prédio. Algo habitava aquele vazio. Algo que arrastava uma condição que não era mais física, mas que insistia em deixar seu sinal no mundo. Não voltei para o turno da noite. Entreguei meu equipamento no dia seguinte, inventando um problema de saúde na família. Benício me evitou desde então. Às vezes, quando o silêncio da minha casa se torna muito profundo, eu me pergunto sobre a lógica do que aconteceu. O frio noturno pode fazer barulhos estranhos, a mente cansada pode pregar peças, um vazamento pode ter molhado a poeira de forma conveniente. Explicações frágeis que se desfazem quando lembro da expressão de terror genuíno no rosto do Benício e daquele sulco brilhante no chão, apontando para a porta como um dedo acusador. Será que, na ânsia de ver um fantasma, nós criamos o rastro com nossos olhos? Ou será que há lugares onde a história não está escrita em livros,
mas impregnada no cimento, se repetindo todas as noites para quem se dispõe a ouvir. A dúvida agora é mais inquietante do que qualquer certeza. Se essas histórias estão te envolvendo, se inscreva no canal para não perder os próximos relatos de terror ao som da chuva. Aqui sempre tem novas histórias para você relaxar. Trabalho com fatos, com planos, com dimensões. Por isso, quando a firma de arquitetura me designou para o levantamento do antigo presídio do morro, encarei como um desafio profissional, um cadáver arquitetônico a ser dissecado. Levei Clara, minha estagiária, pela eficiência e pelo olhar fresco. O lugar, em plena luz de uma terça-feira, era apenas triste. Corredores descascados, portas arrancadas, aquele cheiro parado de abandono. Encontramos uma sala que devia ter sido administrativa. Arquivos espalhados, fichas amareladas dos anos 50. Clara, sempre descontraída, folheou uma pilha. Que nomes vintage, comentou. Antônio da Silva, José Alves. Aposto que ninguém responde mais. Num impulso quase infantil, virou-se para o corredor escuro e gritou: Antônio da Silva? Presente? Ela riu. Eu ri também, mas foi um riso curto, cortado pela súbita mudança no ar. Uma lâmina de frio passou pela sala, tão definida que vi o braço de Clara se arrepiar. E então, vindo do fundo do pavilhão, do setor que deveria estar completamente selado, ouvimos: tec, 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 tec. O som de uma máquina de escrever. Rápida, urgente, profissional. Durou talvez meio minuto. Um silêncio e depois um tlim final. O som do carretel sendo puxado. Clara me olhou, os olhos arregalados. Isso foi... Vamos ver. Interrompi, tentando soar controlado. A explicação lógica? Um zelador? Um sem-teto? Outro explorador urbano. Seguimos o som até uma sala no final do corredor. A porta estava emperrada, mas cedeu com um empurrão. O interior era uma cápsula do tempo coberta por um manto cinzento de pó. Não havia pegadas no chão. Na mesa central, uma máquina de escrever Underwood, preta e imponente. E, preso no rolo, um pedaço de papel amarelado. Minha mente racional começou a trabalhar freneticamente. Poeira acumulada por décadas, o papel já estava ali. O som foi uma alucinação auditiva, pareidolia causada pelo vento nas janelas quebradas ou por animais. O frio foi uma corrente de ar. Clara, sugestiva, desencadeou a experiência. Me aproximei. O papel estava em branco. Claro que estava. Soltei um suspiro, uma mistura de alívio e decepção. Viu? Nada. Clara, porém, não se moveu. Estava olhando para a cesta de lixo de arame ao lado da mesa. Dentro dela, amassado, havia outro pedaço de papel. Com a ponta de uma caneta, fisquei-o para fora. Desamassei-o com cuidado, o papel quase desintegrando. Nele, datilografado com força irregular, uma única palavra em letras maiúsculas: presente. O ar saiu dos meus pulmões. A explicação lógica voltou a gritar. Uma brincadeira de mau gosto de algum visitante anterior. A palavra era uma coincidência bizarra. Alguém, há anos, usou esse papel e por acaso escreveu isso. 1 bilhão de combinações possíveis e aquela surgiu. Estatisticamente improvável, não impossível. Mas havia um detalhe mínimo que até hoje estrangula todas as minhas racionalizações. A máquina de escrever. A Underwood na mesa. Quando a encontramos, seu rolo de carretel, aquele cilindro onde o papel se encaixa, estava vazio, liso. O papel que continha a palavra presente não poderia ter sido escrito por ela naquele momento, porque não havia papel no rolo. E para colocar um papel na máquina, você precisa girar um pequeno botão lateral para soltar o mecanismo de pressão. Aquele botão estava coberto por uma camada uniforme e intocada de pó. Confesso isso agora, mas me recuso a aceitar. Aceitar significaria remodelar toda a minha compreensão do mundo, do espaço, do tempo. Então vivo com a negação. Digo a mim mesmo que há uma falha na minha memória, que o pó poderia ter caído depois, que há uma explicação que minha mente limitada não consegue formular.
Prefiro a dúvida à verdade absoluta que aquele pedaço de papel grita em silêncio. Porque, no fundo, no mais profundo silêncio da minha mente, quando as luzes se apagam, eu sei. Alguém ou alguma coisa naquele lugar vazio respondeu ao chamado. E essa certeza que eu me recuso a possuir é o meu verdadeiro cárcere privado. Antes de tudo, preciso que você entenda uma coisa. Nós não acreditávamos. O que íamos fazer no presídio São Judas era puro entretenimento. Uma aventura de fim de semana para quebrar a rotina. Éramos 4. Eu, Léo, Marcos e a Dani. Especialistas em explorar lugares esquecidos, capturar imagens interessantes. O São Judas era lendário, abandonado desde um incêndio nos anos 70. E a parte menos danificada era a antiga capela. Foi a Dani quem sugeriu a sessão de EVP. Só para dar um clima, disse com um sorriso maroto. Ajustamos os gravadores digitais, pequenos, sensíveis. O silêncio na capela era opressivo, mas era um silêncio comum, de abandono. Léo fez a primeira pergunta, a voz ecoando entre os bancos de madeira podre. Tem alguém aqui? Apenas o estalido do gravador. Dani fez a segunda, mais específica, brincalhona. Você está preso aqui? Na hora, nada. Mas quando pressionamos playback, um calafrio percorreu o grupo. Por cima do ruído de fundo, uma voz rouca, seca como folhas mortas, sussurrava claramente: estamos todos. Foi arrepiante, sim, mas a explicação racional veio rápido. Interferência de rádio, o vento nos vãos, nossa mente completando padrões. Rimos nervosos, a adrenalina dando um sabor doce ao medo. Vamos continuar, insistiu Marcos, estimulado. Pergunta quantos? Dani, ainda sorrindo, aproximou o gravador. Quantos são? O equipamento capturou apenas nosso suspiro coletivo. Mas foi então, no ambiente real, ao vivo, que aconteceu. Veio de trás de nós, do lado escuro da capela, onde os bancos vazios se perdiam na penumbra. Não foi um eco, foi um sussurro coletivo, baixo, sibilante, como o farfalhar de um campo de trigo seco. Dezenas, talvez centenas de vozes sobrepostas, respondendo em uníssono. Todos. O som não veio de um ponto, veio de toda a extensão da escuridão. Não houve tempo para pensar. O instinto primitivo falou mais alto. Corremos, uma debandada cega, tropeçando em entulho, pulando por janelas quebradas, até o ar livre da madrugada, que nunca pareceu tão doce. No carro, tremendo, revisamos a filmagem principal da câmera que ficou no tripé. As imagens mostravam nós 4 de costas, fazendo a pergunta. Mostravam nossos rostos se congelando de terror. E mostravam, atrás de nós, os bancos vazios da capela, intactos, desertos, apenas poeira e sombras imóveis. O alívio foi quase físico. Foi sugestão coletiva. Alguém murmurou, histeria em grupo. Mas eu tinha os gravadores. E no gravador de backup, aquele que a Dani deixou discretamente sobre o altar enquanto fazíamos as perguntas principais, a história era diferente. Nele, a pergunta quantos são é seguida por um segundo de silêncio. E então o sussurro, não o sussurro que ouvimos ao vivo, mas algo muito pior. Algo claro, limpo, impossível de atribuir ao vento. São vozes individuais, homens, mulheres, talvez crianças, sussurrando uma após a outra, como uma chamada fantasma, uma lista interminável que se sobrepõe. Eu também. Presente, aqui. Não saí. Estou. Eu. A gravação não tem fim. Quando a memória do aparelho encheu, elas ainda estavam sussurrando. Agora, quando meus amigos falam do ocorrido, falam da sugestão, do susto, da história divertida. E eu não contradigo, sorrio e aceno, porque a revelação perturbadora, aquela que guardo só para mim, não é que ouvimos algo, é que ao fazer aquela pergunta no lugar errado, nós nos tornamos a chamada. E uma vez que você atende uma chamada daquela natureza,
Você nunca tem certeza se eles desligaram a linha. Meu nome é Renata Fonseca e por 6 anos trabalhei como agente penitenciária no que chamávamos de Presídio Velho. Um lugar de rotinas duras, cheiros fortes e histórias que a gente ouve nos corredores, mas finge não acreditar. A mais persistente era a da última chamada. Nos anos 40, antes de uma execução, um oficial ia ao pátio central à meia-noite e gritava o nome do condenado. Era um ritual mórbido, uma formalidade do abismo. Diziam que no presídio fechado, se você repetisse o ato, ouviria passos correndo em sua direção. Folclore de funcionário cansado. Eu nunca dei crédito. Até a noite da inspeção de segurança com o inspetor Moreira. Era um protocolo de rotina antes da transferência definitiva dos arquivos. O prédio já estava vazio, a energia cortada. Apenas nossas lanternas cortando a escuridão oleosa dos corredores. Moreira era um homem arrogante, daqueles que usam uma autoridade pequena como se fosse um cetro. E ele estava bêbado, um cheiro adocicado de cachaça o seguia. Ele zombava das histórias, da atmosfera pesada, do meu silêncio cauteloso. Quando chegamos ao vasto pátio central, um quadrado de concreto sob um céu noturno enevoado, ele parou. As janelas das galerias celulares nos observavam, centenas de olhos quadrados e escuros. "Então é aqui, não é?" ele disse, a voz alta e desafiadora, reverberando na praça vazia. A famosa chamada fantasma, bobagem de gente impressionável. "Senhor inspetor, não é uma boa ideia", tentei dizer, mas a sensação era errada. O ar parado, o silêncio que parecia ser feito de algodão, tudo pedia cuidado. Ele riu, um som seco. "Vou acabar com esse mito agora. Vamos chamar um José da Silva. Deve ter tido uns 10 aqui." Ele inspirou fundo e, antes que o impedisse, gritou com toda a força: "José da Silva." O nome ecoou. Morreu. Nada. Moreira virou-se para mim com um sorriso vitorioso e embriagado. "Viu? Nada de passos. Puro..." Ele não terminou. Porque não foram passos. Foi uma voz. Uma única voz, rouca e fraca, saindo de uma das janelas altas à nossa direita. "Presente." Moreira congelou. O sorriso apagou. E então, como se aquela primeira voz tivesse destravado uma comporta, começou. Da janela ao lado, outra voz, mais grave. "Presente." De outra, mais adiante. "Aqui." De cima, de baixo, da esquerda. Não eram ecos, eram timbres diferentes, idades diferentes. Um coro fantasmagórico de reconhecimento. "Presente. Presente. Sim. Aqui." Em segundos, o sussurro isolado tornou-se um murmúrio. E o murmúrio converteu-se em uma declaração clara, impossível, vinda de todas as celas vazias ao redor do pátio. Centenas de vozes, sussurrando, afirmando, respondendo à chamada. Não era um grito, era uma confirmação solene, íntima e aterrorizante. Moreira ficou paralisado, os olhos arregalados, refletindo o feixe trêmulo de sua própria lanterna. A expressão era de um terror tão puro e infantil que apagou toda a soberba. Ele soltou um gemido baixo, um som que não era humano. Depois, ele simplesmente se virou e correu. Não uma corrida ordenada, mas uma fuga desesperada, tropeçando no escuro, batendo contra portas, em direção à saída. Eu fiquei por talvez 3 segundos, imerso naquele coro de ausências que preenchia o pátio. Então, o instinto de sobrevivência falou mais alto, e eu corri atrás dele. Nunca mais o vi. Soube que pediu transferência no dia seguinte, sem explicações. Fiquei. Continuei meu trabalho. Às vezes, na calada do turno da noite, quando o silêncio do presídio ativo se aprofundava, me pegava pensando. Moreira estava bêbado. O estresse, a escuridão,
A sugestão poderosa da lenda, tudo isso poderia ter produzido uma alucinação auditiva coletiva, um fenômeno psicológico perfeitamente documentado. Nossas mentes, preparadas pelo medo, poderiam ter preenchido o silêncio com a resposta que esperávamos ouvir. Essa é a explicação segura, a que eu repito para mim mesma. Mas nenhuma teoria psicológica consegue apagar um detalhe: o tempo. Entre o grito de Moreira e o início das respostas, houve uma pausa. Uma pausa exata, medida como a de um oficial conferindo uma lista. E quando as vozes começaram, não vieram todas de uma vez. Vieram em sequência, como se, uma a uma, em celas invisíveis, entidades fossem se levantando e atendendo a chamada. Será que despertamos algo que apenas dormia? Os fragmentos. É assim que me lembro. Não como um filme, mas como pedaços de vidro quebrado, cada um com uma imagem distorcida, cortante. Fragmento 1. O convite. O complexo penal da Serra. Uma montanha de concreto no meio do nada, desativada há uma década. Meu editor queria uma série sobre o abandono. Não fotos de prédios vazios, ele disse. Fotos do que ficou para trás. A luz do fim de tarde era dourada e cruel, destacando cada rachadura. Fragmento 2. O corredor da alta segurança. Um túnel para o subsolo. Ar parado que cheirava a ferrugem e coisa podre. As portas eram ferrolhos maciços, rabiscos nas paredes, desespero transformado em carvão e tinta. Eu registrava tudo. O clique da câmera, um som profano naquele silêncio. Fragmento 3. A cela 5. Não era diferente das outras. Grade na porta, uma mureta de concreto servindo de cama. Mas na parede do fundo, um desenho. Era bem feito, demasiado bem feito. Feito com carvão ou fuligem. Uma figura humana, mas alongada. Os membros com articulações erradas. O rosto era apenas um oval vazio, sem traços. Os olhos, entretanto, eram 2 buracos esfumaçados, profundos, que pareciam sugar a pouca luz do corredor. Senti um mal-estar físico, uma repulsa visceral. Era só um desenho. Um desenho assustador, mas inerte. Clique. Fragmento 4. O laboratório. 2 dias depois, o cheiro químico do revelador. A escuridão vermelha da sala segura. Eu pendurava os negativos para secar. Tirava as primeiras cópias de contato. A imagem da cela 5 surgiu no banho. A figura estava lá, na parede. Tudo normal. Deixei a foto na bandeja. Fui ver outro rolo. Fragmento 5. O retorno. Horas depois, as fotos secando no varal. Passei os olhos por elas. Na da cela 5. Algo mudou. A figura não estava mais de frente. Estava de costas, virada para a parede. O coração deu um salto no peito. Absurdo. Eu teria notado. Deve ter sido um erro de dupla exposição, um defeito na emulsão. Aproximei-me. Não. A definição era a mesma. E na parede de concreto, onde antes havia apenas pedra áspera, agora havia uma mancha de umidade, um formato irregular que, de um ângulo específico, sob a luz baixa. Fragmento 6. O rosto. Na mancha de umidade, refletido de forma impossível, como se a parede fosse um espelho turvo, estava um rosto. Não o rosto vazio do desenho. Era um rosto definido. Era o meu rosto. Meus olhos, minha boca entreaberta de surpresa, capturados no momento em que eu havia tirado a primeira foto. A expressão de quem vê algo perturbador. Era eu, preso dentro daquela mancha, dentro da parede da cela, atrás da figura que agora me dava as costas. Fragmento 7. O silêncio. Nenhum grito. Apenas um frio que desceu da nuca até a base da minha espinha. Um congelamento interno. Toquei a foto. Papel fotográfico comum. Olhei o negativo contra a luz. A imagem invertida, mas lá estava. A figura de costas, meu rosto na parede. O negativo, a primeira geração da luz. Não havia adulteração possível. A câmera era uma velha Hasselblad mecânica, sem eletrônicos, sem telas. O filme era novo, lacrado. Fragmento 8. A explicação. A tentativa. Estresse, fadiga visual. Eu passara dias imerso naquela atmosfera pesada. Meu subconsciente projetou meu próprio medo na imagem.
A mancha de umidade sempre esteve lá. Meu cérebro, treinado para encontrar padrões, pareidólia, viu um rosto. O desenho, talvez à luz do flash, criou uma sombra que mudou a percepção entre um clique e outro. Explicações frágeis, trêmulas. Fragmento 9. O que sobrou. A foto está numa pasta, num arquivo de metal. Não a destruí. Às vezes abro a gaveta e olho para ela. A figura permanece de costas. Meu rosto na parede permanece com aquela expressão de horror reconhecível. A pergunta não é mais como a imagem mudou. A pergunta, a única que importa agora é: se aquela figura na foto se virasse, o que ela estaria olhando? E se um dia, ao revisitar essa pasta, eu descobrir que ela finalmente se virou, os fragmentos não se encaixam mais. Eles formam um mosaico de uma verdade que eu não possuo, mas que de alguma forma me possui. Foi real? Foi um delírio do processo criativo? A beleza aterrorizante do horror é que, no fim, você nunca precisa escolher. A dúvida é a cela mais segura de todas. A estrada era um risco de asfalto rachado sob um céu noturno pesado, sem estrelas. Meu caminhão, um velho conhecido de milhares de quilômetros, ronca com a fadiga das últimas horas. A insônia começava a espreitar, aquele peso nas pálpebras que transforma a linha no asfalto em uma serpente dançante. Precisava parar. Um desvio, uma placa torta indicando um acesso secundário, e lá estava, um posto abandonado. Mais que um posto, era a antiga guarita de um presídio, desativado há tempos. O prédio principal era uma sombra baixa e ameaçadora mais adiante. Mas a área da antiga oficina, com seu telhado parcialmente desabado, oferecia um canto plano e escondido da estrada. Perfeito. Desliguei o motor. O silêncio foi abrupto e então preenchido pelos sons noturnos do mato. Insetos, o farfalhar de algum animal pequeno. Enrolei-me no meu saco de dormir no banco, o cansaço vencendo qualquer desconforto. Foi então que comecei a ouvir. Água. Não a água fina da chuva ou um gotejar. Era o som forte, constante, de vários chuveiros ligados ao mesmo tempo. Shhh. Vinha do prédio principal, da ala mais distante. Um som industrial, de banho coletivo. Estranho para um lugar abandonado. Talvez um cano rompido, pensei. A mente cansada busca lógica onde pode. O som era ritmado, quase confortante, monótono. E, contra a minha vontade, me levou para um sono superficial e inquieto. Não foi um despertar, foi um emergir. Ainda era noite, mas o som havia mudado. Ainda era água, mas agora misturada a outros ruídos. O rangido baixo de uma torneira de metal sendo aberta. O estalar úmido de uma saboneteira de pedra sendo esfregada. O esfregar de panos ásperos contra a pele. E sussurros. Não palavras discerníveis, mas o murmúrio baixo de muitas pessoas ocupadas numa tarefa íntima, coletiva. Meu corpo ficou rígido no saco de dormir. A explicação racional lutou para se impor. O vento nas canalizações arrancadas, animais no entulho, a minha própria mente no limiar do sono, tecendo narrativas a partir do ruído branco. Mas havia uma presença naquele som agora, uma intencionalidade. E o cheiro. Começou a infiltrar-se na cabine, vencendo o cheiro fechado de óleo e café velho. Era um odor acre, adocicado de uma maneira enjoativa. Sabão em pó barato daqueles de lasquinha azul. Mofo. E por baixo uma nota metálica, como de água ferrugenta e suor antigo seco no cimento. Não era possível. O lugar estava seco como osso ao sol há anos. Eu o vira. A insistência daquela percepção sensorial era um assalto. Sentei-me devagar, o coração batendo um bumbo surdo contra as costelas. Através do para-brisa sujo, o prédio principal era apenas uma massa negra contra o céu menos negro. Nenhuma luz, nenhum movimento. O som dos chuveiros continuou a noite toda. Ao primeiro sinal de luz cinzenta no horizonte, os ruídos cessaram de uma vez, como se um registro gigante tivesse sido fechado. O silêncio que se seguiu foi mais aterrorizante. Não liguei o motor.
Esperei o sol nascer de verdade, banhando a ruína em uma luz crua e sem piedade. Desci do caminhão, as pernas trêmulas. A abordagem lógica, eu precisava ver. A entrada da ala dos banheiros estava bloqueada por vigas caídas, mas dava para ver o interior por uma janela quebrada. A visão deveria ter trazido alívio, mas só aprofundou o gelo no meu estômago. O lugar era uma carcaça. As canalizações haviam sido arrancadas, provavelmente por saqueadores de metal, deixando apenas cotovelos de ferro oxidados saindo das paredes. O piso de concreto estava rachado e através das fendas cresciam ervas daninhas secas e poeirentas. Não havia nenhum traço de umidade recente, nenhuma poça, nenhuma mancha escura. Mas as paredes de azulejos brancos, sujos e grafitados, estavam encharcadas. Do teto até cerca de 1,5 metro do chão, os azulejos escorriam. A água parecia ter escorrido a instantes, em fileiras verticais e brilhantes à luz da manhã. E o cheiro. Aquele mesmo cheiro de sabão podre, mofo e ferrugem impregna o ar. Muito mais forte aqui dentro. Fresco, como se a lavagem tóxica tivesse acabado de acontecer. Recuei. A explicação última e desesperada. Orvalho pesado, condensação noturna em um local específico. Um fenômeno climático estranho. Tinha que ser. Voltei para o caminhão e parti. Nunca mais parei naquele desvio. Às vezes, em motéis baratos, quando ligo o chuveiro e ouço a água correr, fico tenso. Espero, inconscientemente, ouvir os outros ruídos se juntarem à sinfonia. A dúvida que ficou não é sobre o que era, é sobre para quem aquele banho coletivo noturno ainda é uma rotina. E se ao parar ali, eu não me tornei por uma noite mais um participante silencioso daquele ritual de limpeza que nunca pode purgar nada. Escute, o que você vai ler é um erro. Um erro de lógica, de percepção, de realidade. Foi cometido por homens cansados, no final de um trabalho longo, dentro de um lugar que tinha se especializado por décadas em erros muito piores. Eu, Eduardo Tavares, estava lá. Eu vi o erro acontecer. E desde então carrego a certeza de que alguns erros não se desfazem. Eles se incorporam ao local, como uma mancha que só certos olhos, sob certa luz, conseguem enxergar. Estávamos na fase final da desmontagem do presídio do campo. Nossa função era sucatear, retirar tudo que tivesse valor de revenda. Grades, portas, fechaduras. O trabalho era físico, pesado, e a atmosfera do lugar, um labirinto de concreto desgastado, pesava sobre todos. O Nelsinho era o mais supersticioso da equipe, um sujeito competentíssimo, mas que carregava um rosário no bolso e cuspia 3 vezes por cima do ombro quando ouvia o nome de um ex-presidente. No último dia, enquanto empacotávamos as últimas portas da ala oeste, ele ficou parado, contando as celas com o dedo indicador, os lábios se movendo em silêncio. "Tá vendo o que, Nelsinho?" perguntei, carregando uma porta com o Jorginho. "Tá errado", ele murmurou sem nos olhar. "Pela planta, são 120 celas nesta ala. Eu contei 121. Rimos, o cansaço pregando peças. "Tu tá vendo dobrado, homem. Vem ajudar aqui." Ele ignorou. Contou de novo. Depois chamou a todos. "Venham, contem comigo." Paramos. Em fila, contamos as aberturas no corredor interminável. 1, 2, 3. A contagem foi uníssona até o número 120. Mas ao chegar no fim, onde o corredor fazia uma curva suave para a esquerda, havia uma porta a mais. Uma cela número 121, onde pela planta amarrotada que Nelsinho tinha, deveria haver apenas uma parede cega entre as células 66 e 67. Um frio passou pelo grupo. Não um frio sobrenatural, mas o frio do absurdo administrativo, do erro que desafia a ordem. A planta tinha que estar errada, ou nós estávamos loucos. "Vamos marcar", sugeri, tentando impor racionalidade. "Com giz, cada um marca uma cela que contou. Assim a gente vê onde está o pulo."
Aprovado. Começamos do início, eu riscando um X branco e grosso em cada porta de ferro. A contagem fluía, o giz chiando. 65, 66, risco a porta 66. O Nelsinho atrás de mim aponta para a parede à direita. Aqui, entre a 66 e a 67, é onde devia estar a tal da 121. Olho para a parede e é só parede. Concreto áspero, pintura descascada, sem abertura. Não tem nada aqui, Nelsinho? Tem, ele insistiu, a voz firme. Olha de lado. Mudo de ângulo. E então, sob a luz oblíqua do holofote que trouxemos, vejo, não uma porta, mas uma marca na parede. Um retângulo mais escuro, quase imperceptível, como se ali houvesse uma abertura que foi cimentada há muitas décadas e a tinta não pegou a cor exata da tinta original. É uma cicatriz na alvenaria. É só uma mancha, disse o Jorginho, mas sua voz já não tinha convicção. Ignorei. Risquei um X na mancha da parede. Pronto, agora vamos terminar. Continuamos até o fim. 120 marcas, mais a da parede. 121. A explicação lógica era sólida. A planta era antiga. Uma reforma tapou uma antiga passagem ou uma cela, e o desenho nunca foi atualizado. O cansaço e a sugestão do Nelsinho fizeram nossos cérebros aceitarem a parede como uma cela. Tudo resolvido. Fomos embora. O trabalho estava terminado. Na manhã seguinte, voltamos para o carregamento final. O caminhão estava quase cheio. Decidi dar uma última olhada no corredor por uma questão de completude. Caminhei sobre a luz fraca do dia que entrava pelas janelas gradeadas. As marcas de giz ainda estavam lá, brancas, fantasmas nas portas escuras. Contei-as, me certificando. 65, 66. Parei. Entre a 66 e a 67, naquela parede de concreto liso, havia duas marcas, 2X, um sobre o outro, mas não perfeitamente alinhados. Como se duas pessoas diferentes ou a mesma pessoa em dois momentos distintos tivessem marcado o mesmo local. O meu X estava lá, e abaixo dele, mais embaçado, como se feito com um giz mais velho ou com menos força, havia outro. Atenção, o que segue não é um relato de terror. É um registro de um buraco na realidade, uma falha na lógica de um lugar que deveria ser feito apenas de grades e concreto. Eu encontrei este diário em um sebo empoeirado, encadernado em couro gasto, entre manuais de direito penal obsoletos. O nome na capa, Dr. Álvaro de Castro, último diretor do Presídio Estadual, antes de seu fechamento súbito em 1963. As entradas são burocráticas, secas, até a última. Não a reescrevo, a transcrevo. Julgue você mesmo. 22 de novembro de 1963. Final do expediente. O dia foi agitado. Um incidente na ala norte, cela 12, exigiu meu relatório pessoal. O detento Alcides Moreno, 38 anos, condenado por furto qualificado, sem histórico de distúrbios psiquiátricos, foi encontrado pelo guarda Matias às 06h15, em estado catatônico, sentado no chão, de costas para a porta. Não respondia a estímulos verbais. Seus olhos, quando forçados a abrir, mostravam pupilas dilatadas, fixas em um ponto no canto oposto da cela. Foi transferido para a enfermaria. Às 14 horas, Moreno recuperou parcialmente a consciência. Entrou em estado de agitação extrema, exigindo ser removido da cela 12. Seus gritos eram incoerentes, mas uma frase era repetida com clareza aterrorizante. Ele fugiu. O novo fugiu pelo ralo. Você precisa acreditar em mim. Interroguei-o pessoalmente, sob efeito de sedativo leve. Relatou que na noite anterior, um novo detento foi trazido para sua cela. Descreveu-o como muito magro, quase só osso e pele, vestido de um uniforme cinza claro, sem número. Disse que o homem não falou, apenas se encolheu no canto, observando-o. Moreno, intimidado, tentou dormir. Por volta das 3 da manhã, acordou com um som de arrastar. O novo detento estava de pé,
No centro da pequena cela, diante do ralo de escoamento no chão, diâmetro padrão, 15 centímetros. Segundo Moreno, o homem começou a se contorcer. Não era como um contorcionista de circo, disse suando profusamente. Era como se os ossos dele fossem de borracha, como se ele estivesse se desmanchando, se tornando líquido. Em seguida, o indivíduo teria se comprimido, de uma forma anatomicamente impossível, e escorregado pelo ralo, sumindo completamente. Moreno afirma ter se aproximado. O ralo estava seco. Não havia sinal do homem. Verifiquei os registros. Alcides Moreno está designado para a cela 12, em regime solitário há 6 meses. Não há transferências, entradas ou saídas marcadas para aquela cela na última semana. O uniforme cinza claro não é padrão da instituição há pelo menos 10 anos. Ordenei uma revista completa na cela 12. Nada foi encontrado. O ralo está intacto, soldado à base de concreto. Uma barra de sabonete quase nova repousa ao seu lado. A única objeto pessoal de Moreno, além de seu colchão. O guarda Matias, homem sólido e pouco imaginativo, confirmou que, na ronda das 5 horas, sentiu um cheiro estranho vindo da cela 12. Descreveu como doce, como mel velho e ferro. Não viu nada além de Moreno, sentado imóvel. Estou encerrando este caso como um episódio psicótico agudo do detento, provavelmente induzido por isolamento prolongado e alimentação deficiente. Vou recomendar sua transferência para a observação psiquiátrica. No entanto, uma última verificação me levou a um arquivo auxiliar, um livro de ocorrências não digitais. Em 12 de agosto de 1958, um detento da cela 11, adjacente à 12, relatou em queixa ignorada na época ouvir conversas baixas vindo da cela ao lado durante a noite, mesmo sabendo que estava vazia. O detento em questão foi encontrado enforcado em sua cela 3 dias depois. Sua última declaração ao capelão, anotada à mão, foi: "Ele disse que vai sair por onde a água entra." O relatório de autópsia da época lista suicídio. Fecho este registro. A explicação racional é clara. Coincidência, histeria coletiva entre uma população sob estresse extremo, lapsos nos registros manuais. Mas a pergunta que não consigo expulsar da minha mente e que me levou a redigir esta entrada em um tom tão particular é uma só. Se o novo detento de Moreno era uma alucinação, com quem ele estava conversando todas as noites nos últimos 6 meses? A cela será lacrada temporariamente. O presídio, eu sinto, precisa de mais do que reformas. Dr. Álvaro de Castro. O diário termina aí. O presídio estadual foi fechado por reformas estruturais em janeiro de 1964 e nunca mais reabriu. O que você acabou de ler são fatos dentro de uma narrativa ficcional. A revelação perturbadora, contudo, não está na história do Dr. Castro. Está na última página do diário, após a sua assinatura. Alguém com uma letra fina e trêmula, diferente da dele, escreveu a caneta, tinta já quase desaparecida. Ele não fugiu, apenas saiu para visitar o vizinho. Às vezes, ele ainda volta para conversar. O impulso é difícil de explicar. Talvez fosse a necessidade de fechar um ciclo, de colocar um ponto final em uma frase deixada em suspenso por décadas. Meu pai morreu no presídio do Vale quando eu tinha 9 anos. Não de violência, mas de uma doença rápida e silenciosa que o levou na enfermaria daquele lugar. Cresci com a ausência dele como um quarto vazio em nossa casa. Um vazio preenchido por silêncios pesados e fotografias desbotadas. Quando soube que o complexo havia sido finalmente desativado e estava prestes a ser demolido, algo dentro de mim precisou ir lá. Não para homenagear, nem para me revoltar, apenas para estar. Consegui uma autorização através de um conhecido. O segurança na portaria, um homem de cara cansada, apenas acenou com a cabeça quando mencionei o nome do meu pai. Passe, mas não se demore. O lugar não é seguro.
entregou-me um capacete e uma lanterna, mesmo sendo 3 da tarde. Dentro, a luz do dia entrava por janelas sujas, criando colunas de poeira dourada que giravam lentamente no ar parado. O silêncio era ativo, carregado de eco. Andei por corredores que cheiravam a tinta descascada e mofo. Não sabia em que ala ele tinha ficado, em que cela. O lugar era um labirinto de portas abertas para quartos vazios, um arquivo de vidas interrompidas. Cheguei a um pavilhão mais amplo, talvez o principal. Células com portas de ferro escancaradas, como bocas bocejando. Uma tristeza profunda, não aguda, mas surda e envolvente, começou a pesar no meu peito. Era apenas um lugar, pedra e ferro. Nada do meu pai estava ali. Ele tinha ido embora há muito tempo. Parei no meio do corredor. A sensação de inutilidade daquela visita foi esmagadora. Estava buscando um fantasma em um lugar que nem mesmo os fantasmas pareciam habitar. Olhei para as grades, para o chão de concreto gasto, e as palavras saíram antes que eu pudesse pensá-las, em um sussurro que não era para ser ouvido por ninguém, nem por mim. Pai, se você está aqui de alguma forma, me dá um sinal, qualquer coisa, só para eu saber que você ouviu. Não esperava nada, apenas o eco do meu próprio pedido patético no silêncio. Por uma fração de segundo, nada aconteceu. E então, todas as portas de ferro do corredor, 20, talvez 30 delas, começaram a se mover. Não foi um estrondo, não foram portas sendo arremessadas. Foi um movimento harmonioso, quase gentil. Cada porta, em seu próprio gonzo enferrujado, balançou para dentro e para fora, em uma sequência suave que percorreu todo o comprimento do pavilhão, da minha esquerda para a direita. Rangido, rangido, rangido. Um som baixo, metálico, que se propagou como uma onda. Foi como se o corredor inteiro tivesse suspirado, como se tivesse acordado por um instante. O movimento durou talvez 3 segundos. Depois, o silêncio voltou mais absoluto do que antes. Fiquei paralisado. A explicação lógica gritou imediatamente. Uma corrente de ar, um tremor no solo causado por um caminhão pesado passando em uma rua distante. As portas, mal ajustadas, reagindo a uma mudança infinitesimal de pressão. Tinha que ser. A mente humana busca causas para efeitos. Mas não houve vento. Eu não senti nenhum tremor e o movimento foi sequencial, ordenado, como um aceno. O medo não veio. Veio uma paz estranha e uma tristeza renovada, mas mais limpa. Senti com uma certeza que não residia na razão, mas em algum lugar mais profundo, que ele tinha ouvido, e que aquilo era tudo o que podia ser dado. Não um fantasma, não uma aparição, apenas o próprio lugar, usando a única linguagem que lhe restava para dizer adeus. Saí dali em paz. Não corri. Caminhei devagar, sentindo o peso do capacete na cabeça. Às vezes, quando a memória daquele dia volta, a dúvida também vem. É um companheiro mais silencioso do que a certeza. Foi só o prédio? Uma coincidência física perfeita criada por minha necessidade emocional? Será que projetei um significado em um evento aleatório, como sempre fazemos? Talvez. Provavelmente. Mas há uma coisa que a lógica nunca me conseguiu explicar. Por que naquele exato momento em que todas as portas de ferro se moveram, a esmagadora sensação que tive não foi de medo, mas de reconhecimento, como se, pela primeira vez desde a infância, eu tivesse finalmente ouvido a resposta para uma pergunta que fazia em silêncio há anos. E talvez, para algumas perguntas, não importe se a resposta veio dos mortos ou das dobradiças. Importa que, finalmente, você a recebeu. Ainda acordado? Então aproveita e deixa seu like, se inscreve no canal e comenta de onde você está assistindo. Mas calma, eu preparei mais um vídeo para tentar te fazer dormir. Ele já está na tela. Te espero lá.